Hoje eu até estava lendo a Bíblia e postei uma passagem de Apocalipse que fala que ele enxugará dos teus olhos todas as dores, tristezas, mortes, fome, e que ele fará tudo novo. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Jogando para a lei da atração. Que quando a gente muda o nosso entendimento, quando a gente muda a nossa mentalidade, quando a gente muda, assim como ele fala, transformar pela renovação da sua mente, para que você venha experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Quando a gente começa a ler isso e entender e tratar de uma maneira clara, de uma maneira sincera, sabe? Colocando essas palavras e aceitando elas dentro da gente, a gente começa a ver e entender como é grande, como é grandioso os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, e como é lindo ver que existe um Criador que te garante que Ele vai enxugar as suas lágrimas, que Ele vai tirar todo o medo, toda a dor, toda a angústia, toda a morte, e vai fazer tudo novo. E isso é o poder do subconsciente puro agindo no meio de nós, sabe? Eu vejo isso como um poder predominante para fazer a gente entender, para fazer a gente crescer, evoluir, para gerar coisas grandes e boas na nossa vida. Isso é incrível. Quando a gente começa a ler e a entender isso, a gente quer mais disso. E tudo que está ao redor, tudo que não é louvável, fica tão pequeno. Tudo que a gente ainda não conquistou, a gente ainda não conseguiu, que a gente ainda não encontrou na nossa vida, fica tão mais simples de entender que vai chegar de alguma maneira, que a coisa vai vir, porque é inevitável. Onde você tem procurado buscar a sua energia? Onde você tem procurado buscar as suas conexões? Onde você tem encontrado como fonte de recurso para o teu crescimento? Eu tenho visto que as pessoas estão cada vez mais vazias. Elas falam uma coisa, mas fazem outra. Elas desejam coisas, mas elas não conseguem ter. Mesmo que elas venham ser abençoadas e ter aquilo diante delas, elas não conseguem ter. Elas não conseguem aceitar. É tão difícil para elas, porque elas vivem no caos interno tão grande. Talvez desde que cresceu, viveu, nasceu, foi a realidade dessas pessoas é o abandono e a dor, que elas, quando recebem uma coisa boa, elas não conseguem sustentar. Quando elas recebem algo genuíno, elas não conseguem ter com elas. E eu adoro ver esse tipo de coisa, sabe? Porque isso só me confirma que eu tô no caminho certo da minha jornada, que eu sei exatamente o que eu quero. E quando eu falo o que vem do meu coração, que vem da minha realidade, que vem da minha sinceridade. E as pessoas estão falando, elas têm falado coisas que elas não estão vivendo, às vezes não estão nem acreditando, às vezes elas até querem determinadas coisas, mas elas não conseguem ter, mesmo que a coisa apareça assim, caia no colo delas, diante delas. É incrível isso. Isso é incrível. É incrível ver como as pessoas estão doloridas, estão doídas, estão machucadas, feridas, e elas ferem sem sentir. A essência delas é ferir. Você é essa pessoa hoje? Você está assim hoje? Se você é essa pessoa hoje, reflita. Reflita que você pode ser alguém melhor. Você pode gerar conexões reais. Você pode viver o sobrenatural hoje, porque é questão de decisão. Agora, se você não é essa pessoa e pessoas dessa maneira passam pela sua vida, entenda que não é sobre você, é sobre elas. Quando eu converso com a minha mãe, ela tem uma dificuldade muito grande de entender que não é sobre ela, é sobre o outro. Tudo ela toma para si. E eu já falei isso para ela. Mãe, não é sobre você, é sobre o outro. E a gente tem que ter esse entendimento. Porque a gente só dá o que a gente tem. A gente só dá o que a gente pode dar.
A gente só dá o nosso conjunto de experiências e de maturidade para a gente ser bom ou ruim, entendeu? Então é sobre a pessoa. Tem pessoas que às vezes ficam incomodadas com a gente pelo jeito que a gente é, pelo jeito que a gente sorri. Eu já comentei aqui que eu fiquei casada durante 24 anos e a pessoa que eu era casada, ela se incomodava com a minha forma de rir, com a minha gargalhada. A minha gargalhada sincera e genuína incomodava ela. Olha que loucura. Isso é muito louco. Mas eu só vim entender isso depois, que quando a gente está vivendo o processo, a gente às vezes nem percebe. E depois que a gente sai, que a gente vê a cena de longe, que a gente vê assim, caramba, olha que loucura que eu vivi, que eu passei. Mas isso me gerou coisas, isso forjou meu caráter, isso forjou minhas percepções. Hoje, para mim, é muito mais fácil identificar quando eu estou num ambiente que uma pessoa está incomodada comigo. E a minha primeira atitude é tentar quebrar isso na pessoa e mostrar uma outra versão, mostrar que tá tudo bem, que eu não vou ferir de alguma forma, que eu não vou ser uma pessoa que vai afrontar de alguma forma. Eu não sei, que a gente não entende o que a pessoa tá pensando ou sentindo, né? Mas também, se a pessoa não quiser e ela estiver tão envolvida com as dores dela, com as sensações dela, com os sentimentos dela, eu prefiro nem ficar perto, porque é uma energia que não vai fazer bem para mim. E a gente tem que ter essa percepção de quem a gente tem que ter perto, de quem são as pessoas que estão com a gente. Eu treino na academia geralmente no mesmo horário, no horário específico, né? Geralmente é à noite. Dificilmente eu tenho conseguido ir à tarde, né? Eu até prefiro ir no período da tarde, quando eu posso. Mas esses últimos dias eu não estou conseguindo. E tem grupos de pessoas lá, eu sei me permear ali, eu consigo transitar em todos os ambientes ali, porque como eu moro num bairro pequeno, naturalmente as pessoas acabam se conhecendo, nem que seja por fisionomia, né? E para mim é naturalmente por fisionomia, que eu sou péssima em gravar nome. Mas o interessante é que eu chego lá ontem mesmo, eu cheguei lá, tava de fone, tava ali fazendo o meu, tava muito concentrado, porque já tava uns dias que eu não tava treinando do jeito que eu queria. E as pessoas chegam, e aí, tudo bem e tal? E tá sumida, e tudo bem? E sabe, as pessoas se conectam, as energias se conectam. Aí eu tava ali com a minha música, sempre ouvindo um rock, né? Focada no meu treino, mas ali vendo, sabe, as situações que as pessoas se conectam, as energias se conectam, as pessoas que querem ou conversar sobre um treino, ou dar um sorriso sincero, elas se conectam. Pessoas que já são mais emburradas, já são mais sérias, já são mais aquelas pessoas do shape, já é um outro grupo. E é interessante ver isso, né? Porque isso tudo é energia. E ali é um pequeno recorte da nossa vida, porque a nossa vida é assim também. E ali foi só um pequeno recorte do nosso dia a dia, né? E é interessante a gente vivenciar ali, porque tem pessoas de todo tipo. Pessoas que chegam do trabalho, estão cansadas, estressadas, mas estão ali que é o momento delas. Elas tiraram aquele momento para elas. Tem pessoas que não, que vão 2 vezes ao dia, porque elas querem o shape perfeito, a construção do shape perfeito. Tem que eu brinco, que eu falo que são os Enos e as Valentinas, que é aqueles grupinhos de adolescentes, de jovenzinhos que tá ali também, que fazem o treino todo errado, que fazem a posição do aparelho toda errada, mas tá ali por estar, pelo selfie, para postar. É o momento deles também. E eu não tô julgando ninguém nesse rolê, que eu também tenho o meu rolê de estar ali. Eu tô ali para eu ter uma qualidade de vida. Eu tô ali de verdade por mim, porque eu amo estar naquele ambiente hoje. E era um ambiente que eu odiava. Eu não gostava de passar na porta da academia, que eu tinha preconceitos sobre isso, sobre as pessoas que estavam ali. E hoje, eu me conectando com aquelas pessoas, eu vejo que não é nada disso. E quando eu vou à tarde, tem aqueles grupinhos de idosos, de senhoras, que vêm me abordar também, que vêm pedir uma ajuda, ou que vêm falar de uma tatuagem minha, sabe? Que eu tô sempre de blusa assim, mas aqui aparece a tatuagem do Fluminense, e geralmente alguém fala alguma coisa, ou brincando quando não é tricolor, ou quando é tricolor, elogiando. Então, assim, sempre há conexões. Tudo que a gente veste, tudo que a gente tem, né? As minhas tatuagens, a gente se conecta de alguma forma, e até com uma gargalhada sincera, genuína, a gente pode se conectar com isso ou afastar a pessoa daquilo. Por quê? Porque são conexões. A pessoa não está conectada naquilo, ela não está de verdade naquilo, então é natural,
é espontâneo e é sincero. Mesmo que a pessoa não queira, é sincero dela não querer também. E a gente precisa estar atento a isso. Pra quê? Pra gente se resguardar, pra gente estar bem, pra gente não se ferir, pra gente não se doar. Tudo é sobre a gente. A gente não tem que pensar no outro, a gente tem que pensar na gente. A gente tem que se resguardar. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a explodir. Porque as conexões vão chegar, porque as oportunidades vão vir. Eu recebi um e-mail hoje que eu nem abri ainda, eu só vi a parte de cima, assim, mas é uma oportunidade nova para mim também, que eu nem estava esperando. Eu falei assim, não quero ler isso agora, eu vou ler depois com calma. Mas as coisas se conectam. E eu não estava nem mentalizando isso. Porque realmente eu tô numa outra pegada, sabe? Na minha vida profissional, eu tô numa outra jornada, uma outra pegada. Então ali, aquilo que eu recebi, eu não tava nem pensando nisso, mas as coisas chegam. Aí basta a gente analisar, ver o que é melhor naquele momento, o que a gente quer genuinamente, para que a gente não faça por fazer, porque isso também não é legal. Entende que tudo tá ali com a gente? Tudo tá ali. Então a gente tem hoje a decisão da escolha, do sim e do não. A gente tem hoje a decisão, a gente tem hoje a oportunidade de decidir o melhor pra gente. Isso é incrível. Vivenciar isso é incrível. Porque a grande maioria das pessoas não tem essa noção que a gente tem hoje. A grande maioria das pessoas não tem essa percepção que a gente está aqui para nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. A gente está aqui para isso, para evoluir. E que esse vídeo seja um motivador, algo de explosão para o seu, de chaves viradas para os seus pensamentos, para o que você quer decidir hoje. Decida por você. Decida sempre por você, pelo seu melhor, pelo seu bem-estar. Um amigo ontem, ele falou pra mim, Simone, se você não tiver isso, aí ele foi falando as coisas que eu tenho na minha vida. O que fica? Fica você, fica eu. Então a gente tem que entender isso. O que vai ficar hoje pra nossa vida? A gente. Se a gente não se amar primeiro, não se cuidar primeiro, não se priorizar, a gente não vai estar preparado para amar o próximo, como a nós mesmos, assim como a Bíblia já nos orienta. Então hoje a gente tem essa opção do sim ou do não, das nossas escolhas, do que a gente quer para a nossa vida genuinamente. E aí você não pode mentir para você, que é outra coisa que eu vejo que as pessoas estão mentindo para elas mesmas. Não minta para você, seja honesto com você. Seja claro, doa quem doer, doa a que você for sentir dor. Mas sinta essa dor, mas seja honesto com você, seja claro. Entenda que tudo depende de você, tudo depende de mim, tudo depende da gente. E que a gente venha ter as melhores opções de escolha hoje, sabe? Porque eu creio que a gente pode vivenciar a partir de agora o sobrenatural. Eu tô muito determinada nisso, sabe? Porque a Bíblia já nos garante. Eis que eu farei nova todas as coisas. Não é uma coisa, duas, são todas as coisas. Deus está ali para fazer um novo pela gente, sabe? E se Ele está ali para fazer um novo, só depende da gente fazer, né? Conduzir da melhor forma, do jeito que a gente quer. Porque a gente precisa também dizer para o Criador o que a gente quer. Ele também pergunta, o que queres que eu te faça? O que você quer hoje? É isso, determine. Beijo.